Assunto técnico e polêmico. A Fórmula 1 está com medo que as equipes violem o teto de gastos este ano de novo, e é sobre isso que vamos falar agora. Pessoal, padrão treta F1, aqui eu não falo sobre rumor, especulação, até mesmo achismo, o que eu acho sobre o assunto. A minha opinião é irrelevante. O que pessoa XYZ acha sobre o assunto também é irrelevante. Aqui eu só trabalho com fatos. Eu passei horas levantando informações relevantes concretas sobre fatos que já aconteceram mediante esse assunto e principalmente sobre o posicionamento das entidades que estão envolvidas, principalmente da FIA, que a propósito eu acabei descobrindo uma brecha na violação do regulamento. Pois é, e quando nós falamos de violação de teto de gastos, vem à tona a polêmica da Red Bull, que já foi penalizada por isso, e o que poucas pessoas sabem é o que o próprio chefe da Red Bull já disse a respeito sobre isso. Vou tentar explicar para vocês em ordem cronológica para que fique bem claro o entendimento. Maravilha? Porque aqui no canal meu trabalho é passar a informação relevante para vocês. Direto e reto, vamos lá. Todos sabemos que a Red Bull foi multada pela FIA por ter ultrapassado o teto de gastos em 2021. Portanto, a Red Bull fez um acordo com a FIA. Atenção nisso. A FIA multou a Red Bull em míseros 700 mil e determinou 10% a menos no tempo de desenvolvimento do carro para 2023, o ano vigente. Considerando o artigo 8.10 que foi uma violação pequena. Foi pouquinha coisa. Porém, a FIA demorou mais de um mês para dar esse veredito, o que gerou muita polêmica nos bastidores da Fórmula 1, entre outros chefes de equipe e entre os próprios pilotos. Hamilton, por exemplo, pediu mais idoneidade à FIA na investigação e no acordo com a Red Bull. Lembrando que quando a FIA começou a investigar a Red Bull, a informação que se tinha era que a violação era muito grande. E várias semanas depois da investigação, a Red Bull aceitou o artigo 6.28 do regulamento financeiro, concordando que ela sim tinha realmente violado o teto de gastos e com isso ela teve uma pena reduzida. E isso também gera muita polêmica entre os chefes da equipe até hoje. Eu vou chegar lá. Ainda na época da decisão da FIA, que foi considerada por muitos uma punição muito branda, muito leve, chefes de outras equipes e principalmente da Mercedes, Toto Wolff, disse que se a punição for essa, então compensa violar o teto de gastos. E se uma equipe fez uma vez, vai fazer outra, terceira e a quarta vez quantas vezes forem necessárias. E mais tarde o próprio Hamilton, que seria o piloto mais prejudicado em 2021, quando a Red Bull violou o teto de gastos, dizendo que naquela temporada, a Mercedes, preocupada em não violar o teto de gastos, parou de trazer atualizações no carro. Enquanto isso, a Red Bull continuou trazendo atualizações no carro a cada 2 finais de semana. E eles tiveram pelo menos mais 4 atualizações, a mais que a Mercedes. E nesse momento, o Hamilton lembra que se a Mercedes tivesse gastado mais 400 mil pelo menos, atualizando o assoalho ou uma asa, o resultado do campeonato muito provavelmente seria diferente. Ao menos, com certeza, o carro da Mercedes estaria melhor nas outras corridas. E com essa informação, nós fechamos mais um elo da corrente. Vamos para o próximo, se liga só. No começo deste ano, Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que não há garantias de que a equipe não violará o teto de gastos novamente. Em uma entrevista no começo deste ano, Horner admitiu que existe sim uma possibilidade de desrespeitar mais uma vez o teto de gastos, em virtude de todas as coisas que fez a equipe Red Bull violar o teto de gastos em 2021. E agora vem um ponto importante aqui. Dan Follows, o ex-chefe de aerodinâmica da Red Bull, que trabalhava lá na época e hoje está trabalhando na Aston Martin, disse, com toda a expertise e técnica que ele tem, que dificilmente a punição que a Red Bull recebeu por ter violado o teto de gastos vai afetar a equipe nos próximos anos. Ele disse que a Red Bull terminou muito forte no ano passado e que este ano a regra mudou um pouco, bem pouca coisa. Portanto, obviamente, eles estão em uma ótima situação justamente por terem violado o teto de gastos. Mais um elo se fechando. Agora vamos para mais atualmente, mês de abril. O chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, diz que está muito nervoso e apreensivo, temendo que equipes violem o teto de gastos esse ano, pois ele não está confiando 100% que a fiscalização da FIA vai ser efetiva ou eficiente. O diretor da Fórmula 1, ou seja, o chefe do esporte, não escondeu a sua frustração mediante a atitude que a FIA teve com a Red Bull anos atrás, e não esconde o seu atual nervosismo perante potenciais violações que possam ocorrer esse ano. E ele está exigindo da FIA, que é quem fiscaliza e pune, mais velocidade, mais fiscalização e mais poder de punição. E o diretor do esporte não é o único que desconfia dos acordos que a FIA faz com as equipes. Chefes de outras equipes também desconfiam, principalmente o chefe da Ferrari, no qual eu já fiz vídeo aqui noticiando a opinião dele, e também o chefe da Mercedes, que disse ano passado, usando o exemplo da Red Bull,
naquele caso compensa violar o teto de gastos. E justamente essas duas equipes já anunciaram que vão mudar completamente o conceito do carro no meio da temporada, como eu também já noticiei aqui no canal. Porém, a Ferrari recuou um pouco sobre esse assunto. Disse que não vai mudar totalmente o conceito, apenas peças chaves no design. Mas a Mercedes continua batendo no pé, inclusive falei no vídeo anterior, que vão sim mudar completamente o carro e vai ficar muito melhor. Inclusive, a Mercedes, equipe que na primeira corrida disse que não teria nenhuma chance em vencer o campeonato, hoje já fala o contrário. Dizem que sim terão chances até de vencer o campeonato e de dar a volta por cima perante a Red Bull. E este assunto levanta muitas questões. Como que uma equipe vai ter orçamento suficiente para mudar totalmente o conceito do carro, fabricação de peças e desenvolvimento? Uma informação que faz sentido nesse quesito é que a Mercedes, por exemplo, já demitiu só este ano 40 pessoas em seu quadro técnico, justamente para reduzir o gasto em pessoal e focar no desenvolvimento do carro. Lembrando que somente os maiores salários da equipe não entram no limite de gastos. Todo o restante entra. Portanto, é importante lembrar que existe sim uma flexibilidade no regulamento financeiro da Fórmula 1, que já foi muito bem explorada pela Red Bull em 2021. Essa flexibilidade, como já mencionei no começo do vídeo, é a respeito da pequena violação no teto de gastos, que pode ocasionar uma punição leve para a equipe que violar, e mais leve ainda se a equipe confessar que violou o teto de gastos exatamente como a Red Bull fez, em acordo com a FIA em 2021. Então, mediante esta flexibilidade no regulamento financeiro e também mediante a chefes de equipes dizendo que compensa violar o teto de gastos e que não há garantias que a sua equipe vai cumprir o teto de gastos, o chefe da Fórmula 1, que é o dono do esporte, o dono do espetáculo, está desesperado e nervoso, exigindo que a FIA fiscalize de forma mais eficiente as equipes. E agora, para finalizar esse assunto, sobre o acordo que a Red Bull fez com a FIA, a violação do teto de gastos. O que é mais polêmico nisso tudo e gerou revolta em outros chefes da equipe é que termos desse acordo ficaram confidencializados. Ninguém teve acesso. Lembrando que no início das investigações era apurado e divulgado que a Red Bull tinha violado o teto de gastos em muitos milhões. E não em apenas 700 mil como foi fechado no final do acordo, dizendo que foi dinheiro para comprar comida pra galera. É claro que depois dessa decisão, os bastidores virou um caos. E puxando o histórico de acordos que a FIA faz com as equipes mediante polêmicas, a FIA não tem bons exemplos. Vamos relembrar da FIA se envolvendo diretamente com as políticas da própria Fórmula 1, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vamos relembrar do acordo polêmico que a FIA fez com a Ferrari lá em 2019, que também foi tudo confidencial, onde a Ferrari simplesmente mudou do vinho para água em uma noite. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Especialistas apontam que a Ferrari tinha encontrado uma brecha ou uma flexibilidade no regulamento e estava aproveitando-a. Depois de várias denúncias, a FIA investigou e descobriu. E para não ficar feio, porque o caso poderia resultar em uma desclassificação da Ferrari do campeonato, segundo o que o próprio regulamento previa, a FIA fez este acordo confidencial com a Ferrari. Ora, meus amigos, aí eu pergunto para vocês, não é um caso parecido com o da Red Bull? A FIA investigou, descobriu algo grande, depois ficou um tempo calada e no final fez um acordo confidencial que resultou numa simples e pequena punição para a equipe dos energéticos, gerando revolta dos outros chefes da equipe e resultando no descabelamento, preocupação e nervosismo atual do chefe da Fórmula 1, que é o chefe de todo esse esporte. Pois tem piloto e tem chefe de equipe dizendo que vão estourar o teto de gasto. Espero que tenham entendido toda essa polêmica que está criando-se novamente nos bastidores da Fórmula 1. Muito obrigado e até mais.